Começar pontualmente. Então, ok. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, mais um sábado, final de tarde, e diretamente de Nova Russas, no Ceará, representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, carinhosamente chamada de FREBEM, hoje, dia 8 de março de 2025. Então, nesse momento, nós convidamos a todos para que a gente possa elevar nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos até o alto, que a gente possa encontrar nessa frequência vibratória nossos guias, mentores espirituais, nossos anjos da guarda, como queiram chamar, e que eles possam, como sempre o fazem, nos auxiliar nesse momento de estudo, de reflexões, para que esse momento possa enriquecer a nossa jornada, facilitando a nossa caminhada, o nosso entendimento na nossa vida, o nosso autoencontro, o nosso autoconhecimento, facilitando a nossa reforma íntima e o nosso relacionamento conosco e com os outros irmãos de caminhada. E que Jesus continue abençoando a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos ter um trecho do Evangelho. Hoje é o Augusto que vai abrir para mim, né? Pode me dizer, por favor, o capítulo e o item. É o capítulo 14 e o item 8. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Pronto, encontrei aqui. Bem, é o capítulo 14, ele fala sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe, e o item 8 vai falar sobre esse parentesco corporal e o parentesco espiritual. E ele nos diz o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E aí segue, né, a leitura, somente esse texto aqui, como hoje não é o estudo aprofundado do Evangelho, mas dá para a gente já tirar aqui algumas reflexões, que muitas vezes, antes mesmo de conhecer o Espiritismo, eu já não só me deparado com uma situação como essa, né, a gente muitas vezes se dá muito melhor com pessoas nascidos, né, amigos, não tem nenhum laço de sangue, e você ser tratado e ser visto até pela própria sociedade como irmãos. Nossa, eu pensei que vocês eram irmãos. De tanto que você convive com aquela pessoa, que você tem, né, aquele laço, que você se dá muito bem, e às vezes não acontece com pessoas mais próximas. E quantas pessoas que eu conheço, amigos, conhecidos, que têm, né, esses laços de amizade e dessa família, na verdade, espiritual. Porque, como eu sempre costumo dizer, nós não estamos nos encontrando, nós estamos nos reencontrando, né? São reencontros, na verdade, que acontecem. E na família, o Evangelho diz para a gente que raras
podem acontecer de vir pessoas estranhas para o núcleo familiar, têm os seus objetivos de aprendizagem, de desenvolvimento, seja o que for, mas tem o seu motivo de ser. Então, quando a gente vê essa questão do parentesco, né, quantos parentes espirituais nós temos que nos auxiliam não somente nesse plano, quanto também no outro plano? Podem ser até nossos guias, mentores espirituais, que nos acolhem, que nos velam durante o sono, quando estamos na vigília, orientando os nossos pensamentos, que muitas vezes nós não damos ouvidos a isso. E aqui na Terra, quando fala da questão dos pais, né, tem um poema muito bonito, inclusive, do livro O Profeta, do Khalil Gibran, Khalil, que ele fala sobre os nossos filhos, onde ele diz que, pelo menos um trechinho eu me lembro, né, nossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da alma, e ele compara um arco e flecha, você prepara eles e os lança para a vida. Então, é mais ou menos isso que o Evangelho traz para a gente, no sentido de que a gente deve acolhê-los, educá-los, procurar dar o amor, o carinho, né? Porque existe um motivo de nós estarmos na família onde nós estamos. Dificilmente nós vamos encontrar famílias que são completamente amorosas em todos os seus membros, né? Pais, filhos, irmãos, primos, sempre tem. Basta que se reúnam para você ver que aparecem, surgem diferenças, discussões, pensamentos diferentes, e assim sucessivamente. Mas isso tudo também nós sabemos que é a nossa grande escola, é a nossa primeira escola, é o núcleo familiar. É onde nós temos de onde tirar mais aprendizado para o nosso desenvolvimento aqui na Terra. E se segue com as pessoas que vão se aproximando da gente, né? Então, dito isso, nesse primeiro momento, uma rápida reflexão. Convido a todos que estão assistindo depois para participar com a gente às quartas-feiras, sempre às 19h30, da nossa Evangelho Terapia, onde a gente aprofunda os textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje nós vamos ao estudo, então, feitas essas rápidas reflexões, para a gente poder situar, nós começamos agora, há pouco tempo, o estudo do segundo livro, né, dentro do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Ele está diretamente relacionado, né, à questão do Livro dos Médiuns, e traz uma parte bastante extensa, né, são 537 perguntas e respostas dentro desse segundo livro. Nós estamos apenas começando. Todos bem-vindos a essas reflexões. Aí nós vamos ter o estudo do livro 4, do livro 3, para que a gente possa fazer mais reflexões. Deixa eu só tirar aqui esse barulhinho das notificações, para não ficar atrapalhando a gente. Ok. Então, seguindo aqui, para a gente poder se situar, estamos no primeiro capítulo, que fala dos espíritos. E aí nós vamos ter tudo isso pela frente para estudar. E dentro ainda do primeiro livro, né, a gente está vendo agora a origem e a natureza dos espíritos. Essa parte do primeiro capítulo, que fala dos espíritos, ele vai da questão 76, nós começamos a estudar 2 semanas atrás, até de número 83. Hoje nós faremos a de número 78, e se der tempo a gente entra na 79. Mas acredito que dê para a gente, com a participação de vocês, a gente fechar na questão de número 78 hoje. Aqui são os outros itens que nós vamos estudar futuramente. Hoje, além da coletânea de livros Filosofia Espírita, que nós sempre trazemos para as nossas reflexões, né, pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Milanês, nós vamos trazer, hoje eu fui buscar outras referências para enriquecer nossa bibliografia. Muitas vezes as pessoas que participam dos estudos gostam também de estar buscando, né, essa continuidade, outros livros, outras indicações, e aí vão ficar aqui também para vocês outros livros para a gente poder refletir. Então, dito isso, vamos à questão propriamente dita. E ela é a seguinte: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus.
ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isso é incontestável. Mas para saber quando e como nos criou, não sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, sem entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tendo criado sem descanso, mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, muitas vezes se diz que o Espiritismo tem todas as respostas para tudo. E eu diria que sim, no sentido de que todas as respostas para tudo que a gente precisa nesse momento para o nosso estágio evolutivo. Elas estão nas nossas mãos. E já é muito mais do que a grande maioria tem acesso. Então, isso é o suficiente, nos basta para esse momento. Essa resposta dos espíritos aqui, na verdade, ela deixa claro que há uma distinção também aqui fundamental entre Deus e as criaturas espirituais, ou seja, os espíritos. Porque qual é a definição de Deus, para quem lembra, né? Não sei, para quem estava desde o início, na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, né? Lá diz que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus ele é único, Deus é todo-poderoso e Deus é soberanamente justo e bom. Enquanto que os espíritos são sua criação, né? Então, os espíritos, embora sejam imortais, né, eles continuam evoluindo continuamente. Não são iguais a Deus, porque dependem, na verdade, dele. Estão submetidos à sua vontade, ou seja, às suas leis, né? Essa questão ajuda a gente também a refletir sobre essa grandiosidade que Deus representa para todos nós. E, ao mesmo tempo, a natureza dos espíritos com seus limites, que eles vão ali de acordo, a gente já falou isso em outras oportunidades, de acordo com o nosso entendimento hoje que nos é permitido. Né? Eu sempre costumo fazer aquela comparação, né, do aluno na sala de aula. É sempre importante trazer para facilitar o entendimento. Porque a gente não pode, de repente, trazer o que seria mistério, né, para um aluno que está cursando o ensino fundamental. Por exemplo, na área de matemática, uma equação do segundo grau, para ele é um mistério ainda. Ele não tem acesso àquele tipo de conhecimento porque ele não cabe, não consegue fazer aquelas contas. Ele precisa continuar avançando nos estudos para que ele chegue lá e consiga, naquele momento, quando ele já tiver esse manancial de conhecimentos preparado, conseguir resolver aquela matéria. Então, é basicamente isso. Nós estamos diante da matéria, eu digo assim, do conhecimento que nos é fornecido de acordo com aquilo que a gente consegue já compreender. Né? À medida que a gente for evoluindo, avançando na nossa jornada espiritual, a gente vai recebendo mais informações com relação a, muitas vezes, isso que a gente vem buscando. Então, como foi prometido para vocês, eu trouxe aqui algumas reflexões, aprofundando mais essa questão de número 78, e eu fui buscar em alguns clássicos também, né, como o livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, de Leon Denis, e com esse título, A Eternidade de Deus e a Criação dos Espíritos, como a gente viu nessa questão. Então, Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser e o Destino da Dor, ele vai explorar essa noção ao afirmar que a vida é uma emanação divina e que os espíritos são expressões da consciência universal em evolução. Ele vai destacar e destaca, embora não saibamos o quando e como da criação, que nós podemos compreender que ela está alinhada com as leis divinas de amor e de justiça. Então, ele traz essa perspectiva, ele aprofunda de certa forma. Né? Mesmo assim, ele dizendo que nós não saibamos quando e como, nesse mesmo livro ele busca responder aqueles questionamentos de quem somos, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos. São alguns questionamentos que ele, de repente, está respondendo aqui nesse livro, diante de onde nós estamos hoje.
nosso estágio evolutivo, para que a gente possa ter essa compreensão. E ele vai falar também aqui sobre a evolução do pensamento, né? Você imagina desse tempo aqui para hoje, porque o Leon Denis é um clássico, é um dos, lá do início, lá de quando poderia ter sido o nosso Kardec também, caso Kardec não tivesse cumprido a sua missão, teria sido Leon Denis ou outro. Ele está ali no mesmo grupo de Kardec, né? Então, ele traz essa ideia da evolução do pensamento, sobre a vida no mundo espiritual, já era trazido nessa época, não foi só André Luiz que veio trazer através de Chico Xavier, Leon Denis já trazia essa perspectiva também, provas históricas de reencarnação, né, a lei dos destinos, né, como é que essas coisas acontecem, potencialidades da alma, entre outras coisas. Estou falando isso para despertar em vocês o interesse, de repente, fazer a leitura de um desses livros, são vários os livros de Leon Denis, mas aqui é um dos clássicos que ele traz para a gente, e ajuda também a gente a entender sobre essa questão de número 78 do Livro dos Espíritos. O que mais nós temos aqui? Nós vamos ter um livro que a gente costuma trazer sempre, falando sobre o mistério da criação já, A Caminho da Luz, né? Emmanuel, nesse livro, psicografado por Chico Xavier, ele sugere que a criação dos espíritos é um processo divino e gradual, alinhado com as leis cósmicas de evolução. Ele afirma que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, destinados a evoluir uma perfeição. Nós não vimos agora há pouco que Deus é soberanamente justo e bom, né, falando sobre isso. Então, se não fosse dessa forma, que todos foram criados simples e ignorantes, todos partiram do mesmo ponto. Essa corrida, ela não é desigual, não há desonestidade, não há injustiças no processo. Isso dali saiu 10 metros na minha frente. Todos não foram criados todos no mesmo momento, mas em cada momento em que são criados, por exemplo, nesse momento agora, provavelmente estão sendo criados espíritos novos, né? Novas vidas sendo criadas, e eles estão mais atrasados do que a gente, porque estão sendo criados agora, mas também nós partimos desse ponto. Faz tempo que nós estamos no processo evolutivo. Assim como tem irmãos nossos que foram criados muito antes do que nós, e hoje já se encontram como anjos, como trabalhadores, vamos dizer assim, lá como a gente trouxe aqui nos estudos, né, dos engenheiros siderais, dos cristos planetários, entre outros irmãos mais evoluídos, que também partiram do mesmo ponto. Todos eles foram espíritos criados simples e ignorantes, todos destinados a evoluir rumo à perfeição. Então, é uma destinação que nos aguarda. Isso é uma fatalidade. Todos nós estamos fatalmente destinados a sermos perfeitos, né? Então, esse caminho, muitas vezes, ele se torna um pouco mais distante, mais tortuoso, mais doloroso ou menos, de acordo com as nossas imperfeições, de acordo com as nossas escolhas, o livre-arbítrio. Nós vamos colocando, às vezes, obstáculos que não teria necessidade de tê-los. Então, mas estamos aí para, juntos, né, nesse intercâmbio espiritual, caminhando, contando sempre com o auxílio da espiritualidade, sempre estar a postos. Por isso nós precisamos dessas ferramentas, né, que é a prece. Nós temos a capacidade de escolhermos para fazer a caridade, ajudar o próximo, entre outras coisas que a gente está sempre falando aqui. Então, nesse livro também, A Caminho da Luz, além dele ser um livro extraordinário, quando você vai ler sobre essa questão de transição planetária, esse processo dos seres que vieram habitar a Terra, no processo da Gênese, né? Ele é muito ligado ao livro A Gênese também, que nós vimos recentemente nos estudos, quando ele também é conectado com o livro Exilados de Capela, você começa a montar ali um colar de pérolas bastante interessante, porque aqui eles vão afirmar também sobre o momento e o modo da criação de cada espírito. Na verdade, como disse, né, é um mistério, mas esse mistério não seria um convite também, esse livro pede para a gente, a nós termos um pouco mais de humildade, né,
e a aceitação desses limites do nosso conhecimento, né, que nós temos. Então, é um livro que eu li, que eu indico muito também, para que a gente possa fazer não só uma leitura, mas também um estudo dele mais aprofundado. Outro livro bastante interessante, que vem falar sobre essa questão da criação contínua, nós encontramos na resposta da questão de número 78, e aqui nós vamos trazer um autor bastante interessante, que é o Teilhard de Chardin. Esse livro, Fenômeno Humano, é muito interessante, e a resposta dos espíritos sugere que Deus tem criado sem descanso, como eu acabei de falar agora há pouco. O que implica que a criação é um processo contínuo e eterno. Essa ideia é explorada por Pierre Teilhard de Chardin, um fenômeno humano nesse livro, onde ele propõe que o universo está em constante evolução, rumo a um ponto de convergência espiritual que ele chama de ponto ômega. Para Teilhard, a criação não é um evento único, mas um processo dinâmico e progressivo. Então é interessante que não somente os seres, mas não somente os planetas, mas o universo está todo no processo de evolução constante. Né? Hoje já se fala bastante a questão do multiverso, né? E essa criação de forma contínua, não tem descanso, né? Não para, como eu falei, está sendo criado agora e vai continuar sendo criado amanhã e depois, dentro desse processo. Então, fica aqui também a dica desse livro, né? O Fenômeno Humano, que ele é considerado também um dos grandes gênios do século XX, foi geólogo, se não me engano, paleontólogo também, pensador, autor de centenas de escritos sobre a questão da condição humana, né? Ele foi também um místico contemporâneo, eu achei interessante muitas as denominações que foi dadas para ele, né? Um místico contemporâneo, um sacerdote do progresso histórico, assim como também um apóstolo do cristianismo cósmico. É bastante interessante essa nomenclatura, porque eu me lembro muito do Divaldo Franco falando, né, dessa questão do amor cósmico universal, né, que nós precisamos. Muitas vezes nós direcionamos o amor para determinada pessoa, para determinadas coisas, para a minha família, para grupos pequenos, para o meu grupo de estudo, para o pessoal da minha igreja, do meu grupo, quando na verdade o amor, quando nós estivermos, né, cada vez mais avançando nesse processo, nós vamos aprender a amar mais ainda o todo, né, a natureza, os animais, e aí esse amor vai se expandindo para uma questão cósmica, né, de amar todos indistintamente e da forma como realmente tem que ser, né? Mais um livro aqui para as nossas reflexões, ainda sobre a questão de número 78, falando ainda sobre a criação contínua, né? Aí aqui é um clássico, né, também, A Evolução em Dois Mundos, trazido por Francisco Cândido Xavier, André Luiz, né, uma das suas obras. O que ele diz para a gente? A criação contínua nos leva a entender que o universo é um organismo vivo, em constante transformação. Ele vai descrever aqui nesse livro a criação como um fluxo de energia divina que se manifesta em diferentes planos da existência, desde o mundo material até as esferas espirituais mais elevadas. Ou seja, essas dimensões, né? Nós estamos na terceira dimensão, a quarta, a quinta e por aí vai. Essa visão nos ajuda a compreender que a criação dos espíritos faz parte de um processo cósmico maior que envolve a evolução de toda a criação. Então, simultaneamente, todos nós estamos dentro desse processo. Né? Como nós estudamos nos primeiros capítulos também, foi trazido aqui, a gente vai ver isso mais à frente, dentro do estudo do Livro dos Espíritos, mas nós estudamos na quarta-feira já, a questão dos planetas, né? Os planetas primitivos, as suas classificações, né? De provas e expiações, de regeneração, os planetas felizes e os planetas angelicais. Quer dizer, todos eles estão evoluindo, né? Porque já pensou, se o planeta se não estivesse criando sempre, né? Esse processo da criação contínua, como é que seria? O planeta primitivo, ele iria evoluir, e aí não teria mais planetas primitivos, por isso a criação.
E por isso essa comparação também que foi feita, que já foi trazida em outras oportunidades, quando a gente faz com o ser humano, né? O planeta primitivo, como se fosse uma criança ali, depois o de expiações e provas, como se fosse um adolescente, assim sucessivamente, até chegar ao idoso. Se não tivesse mais crianças nascendo, encerraria esse ciclo, né? Acabaria-se tudo. Então, da mesma forma que são, né, fazendo essa analogia, os planetas também continuam sendo criados, planetas também novos. Porque, para quem não sabe, está chegando agora, o nosso planeta ele está deixando de ser um planeta de expiações e provas, sendo promovido, evoluindo, crescendo, né, como esse organismo vivo que ele é, para um planeta de regeneração. Como agora me ocorreu, citando um livro que não foi colocado aqui, o livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, se eu não me engano, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele fala, né, traz aquela questão daquele tsunami que aconteceu, dos resgates coletivos, mas, ao mesmo tempo, também ele fala que o nosso planeta ele está amadurecendo nesse processo de organismo vivo, provavelmente ele vai deixar de ser o seu interior, o seu núcleo, como nós sabemos, ser de larva, né? Que acontece quando os vulcões entram em erupção, quando as suas placas tectônicas se encontram umas com as outras, acontecem os terremotos, as erupções vulcânicas, entre outros fenômenos da natureza, que acabam trazendo muitas vezes morte e destruição para muita gente. Então, num planeta mais evoluído, melhorado, não terá mais a necessidade desses fenômenos. E possivelmente esse núcleo, né, do centro da Terra, ele será solidificado, vamos dizer assim, dentro desse processo evolutivo. Se não me engano, tem esses detalhes lá no livro, quem tiver curiosidade também de estudar, que faz parte, né, de uma trilogia também, que é O Amanhecer de uma Nova Era, o segundo livro, e o terceiro, se não me engano, no Rumo do Mundo de Regeneração. Né? São títulos bastante sugestivos, inclusive, falando sobre esse momento que nós estamos vivenciando agora e também do nosso planeta. Então, André Luiz também, nesse livro, Evolução em Dois Mundos, é bastante interessante, porque ele mostra essa questão do outro lado, né? Não só de nós aqui na Terra, mas da outra dimensão também. Então, ele traz conceitos científicos e evangélicos sobre esse processo, ele vai promover o estudo do processo evolutivo do ser, da alma, nesses dois planos da existência, aqui e lá, no mundo material, assim como também o mundo espiritual. E ele vai estabelecendo ali um desafio, de certa forma, intelectual, para que todos que praticam ou que, de certa forma, desejam conhecer mais e se aprofundar mais sobre os estudos da doutrina espírita, né, há essas provocações, né, que sempre acontecem ali. E é interessante dizer que faz parte de uma coletânea, né, que começa com o Nosso Lar, que tem sido traduzido ou transformado, né, a questão dos filmes, né, já foram lançados 2 filmes, o Nosso Lar 1 e 2, e a tendência é que venham mais por aí, devido ao seu grande sucesso também. Mas fica a dica para a leitura dos livros, né, onde há muito mais aprofundamentos, muito mais detalhes, que o livro não seja, que o filme não seja assim uma desculpa, eu já assisti o filme, não vou ler o livro. Leiam, é muito. Eu já tive a oportunidade de ler umas 2 ou 3 vezes, não lembro direito mais. Já ouvi o audiobook, assisti o filme algumas vezes. Cada vez que você faz a leitura ou assiste, é um aprendizado novo. Né? E é interessante, eu já coloquei isso em algumas situações, que dependendo do momento em que nós estamos nessa própria vida, dos estudos que nós já fizemos, esse livro vai fazer um sentido completamente diferente. A primeira vez que eu li o Nosso Lar, que eu tive acesso e que nossa, eu fiquei deslumbrado com tudo aquilo. A segunda vez a experiência já foi completamente diferente. A terceira vez, então, nem se fala. A gente já tinha estudado muitas outras coisas, participado de muito mais outros trabalhos mediúnicos, vamos dizer assim, e ele veio só, assim, confirmando aquilo que a gente estava vendo. Na verdade, é uma experiência, cada momento é uma experiência diferente. Tenho certeza que se eu for lê-lo novamente agora, já será uma nova experiência. Então, fica a dica.
que mais nós vamos ter aqui? Não poderia deixar de fora, né? Como eu sempre costumo trazer, para falar sobre a individualidade dos espíritos, sugerir livros da série psicológica da Joana de Ângeles. E aqui, embora tenham sido criados por Deus, cada espírito é único, com a sua própria trajetória evolutiva. Joana de Ângeles, nesse livro chamado Momentos de Saúde e de Consciência, ela vai enfatizar que a individualidade é um dom divino que permite aos espíritos desenvolverem suas potencialidades e contribuírem para a harmonia do universo. Então, é tão interessante quando traz essa ideia de individualidade, porque por mais que nós vivamos, né, coabitamos em sociedade com outras pessoas, nós não dependemos de outras pessoas para sermos felizes. Elas são, na verdade, instrumentos para nos ajudar o nosso desenvolvimento e para que a gente possa colaborar também. É uma via de mão dupla, da melhor maneira possível, com o desenvolvimento das outras pessoas. Então, é aquela história, esse é o objetivo. Mas quando nós estamos nos primeiros degraus, né, desse processo evolutivo, a nossa colaboração acaba sendo de forma, né, contrária. A gente acaba contribuindo muitas vezes de forma negativa, haja vista os processos que nós trabalhamos evolutivos, haja vista a nossa vida de hoje, nossos relacionamentos com as pessoas que nos cercam, né? Muitas vezes nós trabalhamos de forma positiva, mas às vezes também atrasamos, de certa forma, dependendo da situação, do ponto de vista das pessoas. Então, são conquistas que a gente vai adquirindo ao passar dos tempos, né? Quando fala momentos de saúde e consciência, né? Esse livro também, trazendo mais um pouco aqui para a questão da dica dele, e já dentro um pouco disso que eu estou falando, ela busca, a Joana, trazer para a gente, tá? No livro através do Divaldo Franco, a conquista da nossa saúde integral, que eu acho que é uma meta ambicionada aqui por todos nós, por toda criatura humana. Busca não ter dor, né, como a gente costuma falar, não ter problemas de saúde, ser uma pessoa completamente saudável. E aí nessa busca, né, conseguir essa harmonia entre o equilíbrio orgânico, que é do nosso corpo físico, as questões emocionais, elas estão cada vez mais afloradas nesse momento de transição, como a gente viu agora há pouco, né, e psíquico também, né, do nosso psiquismo, trazendo aí um quadro geral para que a gente, tendo esse equilíbrio, a gente vai buscando cada vez mais esse quadro geral de bem-estar. Isso, de certa forma, constitui um grande desafio para a inteligência humana. Se estuda muito isso hoje, busca-se de todas as formas, né, essas respostas de como a gente deve passar por esse processo, né, agora dessa vida tão conturbada que ela é. Então, aqui é o quarto volume, é o quarto livro dessa série psicológica, da Joana de Ângeles, né, que, na verdade, eu estava lendo sobre ele, e a intenção é que ele tivesse sido editado em duas edições. Um seria o Momentos de Saúde e outro seria Momentos de Consciência. E aí ele foi unificado e ficou um livro só, Momentos de Saúde e de Consciência. Fica mais essa dica aí, porque é uma leitura, eu diria, fundamental para os tempos em que nós vivemos e para essa busca, né, desse equilíbrio que nós buscamos, né, dessa questão do nosso psiquismo, da nossa saúde do corpo físico e do nosso emocional também. O que mais nós vamos ter aqui? Ainda aprofundando sobre a questão de número 78, falando sobre a individualidade ainda dos espíritos. Aqui, há um aspecto fundamental da criação divina, né? Essa questão dessa individualidade. Um livro aqui de Ramatiz, chamado Filosofia da Alma, ele vai explorar a ideia de que cada espírito é uma centelha divina em busca de reintegração com a fonte universal. Ele descreve a jornada do espírito como um processo de autoconhecimento e transcendência.
no qual a individualidade é preservada e enriquecida ao longo das encarnações. Isso remete para a gente a questão de que nós não estacionamos. Cada um nós vamos tendo experiências que vão trazendo, né, vai fazendo com que a gente cresça. Muitas vezes... Opa, pois não, pode falar, dona. Você falando agora sobre essa questão da individualidade, eu pensei o seguinte, na lei divina, o que eu acho mais lindo é o livre-arbítrio. Eu acho assim maravilhoso que Deus concedeu isso para a gente, porque mostra que ele aposta, né, nessa nossa evolução, nesse nosso caminho, nessa nossa experiência. Porque se fosse uma coisa determinada sempre, ele seria sempre aquele que realmente é o poder supremo. E ele é, mas ele nos dá essa liberdade de ação, né, de pensamento, de tudo. Então, é muito lindo, né? Saber que a gente vai caminhar e, quando chegar lá na conquista maior, a gente vai estar como, né? Uma felicidade só, sabendo que a gente vai poder também ajudar a quem precisa, né? Aos nossos irmãos espirituais. Então, eu acho linda a questão dele ter criado o livre-arbítrio, né? E a gente está aí caminhando, né? Caindo, levantando, mas na luta, sem desistir nunca. Acho muito lindo isso. E essa questão da individualidade também, falando nessa beleza do todo, né? É a gente saber que nós somos responsáveis, que a gente vai chegar lá no final com essa alegria, porque foi uma conquista que a gente teve. Não adianta eu querer que o outro faça por mim. Somos seres individuais. A gente não faz uma prece aí por mim. Você pode fazer uma prece para mim? Pode. Mas quem tem que fazer o processo aqui sou eu. Você pode até me fortificar, como os bons irmãos, né, nos ajudam, nos auxiliam. Aí eu costumo dizer, coloca a bicicleta em pé, dá o equilíbrio e empurra. Agora vai. Quem mantém o equilíbrio é você. Você que tem que se desenvolver. Então, são conquistas que a gente vai, por isso é que traz felicidade, não é o outro que vai, não é uma coisa externa. Né? Por mais que muitas vezes a gente busque isso fora. A gente está buscando nas religiões, a gente está buscando no pastor, a gente está buscando no padre, não sei em quem, no palestrante, não é. É na gente. Né? A gente vai buscando coisas para nos fortificarem, nos darem força para a gente poder continuar a nossa caminhada, mas essa individualidade, ela traz isso para a gente. A satisfação, né, da vitória, de você ter feito essa conquista. É claro que não sozinho, com auxílio, mas depende só de você. A pessoa pode te falar 50 mil vezes uma coisa para você fazer, você só faz quando você quiser. É mais ou menos assim, pois não. Eu escutei Leandro Carnal, né, não sei se vocês conhecem, né, aquele historiador, aquele pensador, e ele é muito interessante as reflexões dele. E ele falou sobre Santo Antão, a história de Santo Antão. E, quer dizer, ele lutou contra o demônio, né, contra ele mesmo, contra todas aquelas, né, aqueles, como é que chama? Aquelas atrações, né, difíceis do ser humano, para no final o diabo falar, não, agora eu vou te deixar porque você já é um santo. Aí ele, realmente, agora eu sou um santo, eu estou pleno, estou ótimo. Então, naquele momento, ele caiu novamente, quer dizer, ele mostrou a vaidade. Então, não é fácil ser humano, e não é fácil evoluir. Então, a gente tem que estar atento quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente age, porque a gente está sempre ali, né, dando aquele tropeço, porque agora eu sou santo. Vou lá, né, vou estar junto de Deus. Quer dizer, quando você fala de você mesmo... As armadilhas, né, que acontecem. Você está sendo vaidoso nesse aspecto, porque o ser pleno e sábio, ele simplesmente e nem nada disso sobre isso. Né? E a gente é muito vaidoso, a gente é realmente muito vaidoso. Eu sou. São as armadilhas, né, aquela história da humildade. Quando você acha que tem, já perdeu. Você acha que é humilde, já perdeu a humildade. Então, é basicamente nesse sentido. E ainda sobre essa questão desse livro, é bastante interessante. Às vezes tem determinados momentos que até a própria
que nos cercam podam a gente, a religiosidade, a religião, o espírita ou não ser espírita, livro de Ramatiz não pode ou pode, tem essas crenças em alguns locais. Se vocês forem ver a beleza que trazem, eu fico com o apóstolo Paulo, veja de tudo, retenha o que for bom. Tem muita coisa boa, viu? É como eu já trouxe aqui em outras oportunidades, um livro que fala sobre a questão da lei do karma, de lei de causa e efeito, um dos melhores que tem é um livro de Ramatiz também. E esse aqui é a Fisiologia da Alma, é um livro extraordinário. Né? Ele fala sobre o Tio Carvalho, não sei se já leu, e a Tereza, né? A Ana Silva, que gosta também dos animais, das abelhas e tudo, mas ele fala sobre a questão da homeopatia, ele traz essa questão, tem um capítulo que ele vai falar sobre o tipo de alimentação carnívora ou vegetariano, né, que você tem, inclusive ajudou a mudar o comportamento de muita gente, né, um livro como esse daqui. Então, ele vai falar também de uma parte muito interessante que fala sobre a atuação do álcool, a atuação do fumo, né, isso no aspecto também espiritual, não só na vida física das pessoas aqui, né, nos agentes do corpo da gente, como é que se poderia dizer? Analisado de forma mais profunda, né? Tem uma palavra que ele utilizou lá, forma patológica, não estou me recordando agora nesse momento, mas nos corpos energéticos e físico, né? Muitas vezes a gente fala, eu bebi e fiquei com ressaca, mas e o espiritual, como é que fica? Então, aprofunda um pouco mais sobre essa ótica do mundo oculto, né, vamos dizer assim, incluindo as consequências que seguem depois da morte física também, né, e todos os processos simbióticos que acontecem dentro desse processo. Então, tem capítulos específicos sobre patologias de retardo mental, né, retardo mental grave, o karma, influência no psiquismo, moléstias digestivas e tantas outras coisas. Então, vem falar sobre essa fisiologia da alma. Muito interessante, fica a dica também de leitura. E é importante, nesse momento que a gente vive aqui, entender sobre como isso acontece, né? Quem ainda tem determinados vícios, porque, como foi dito, agora há pouco para a dona Regina, nós somos livres, não tem nenhuma proibição aqui, mas a gente tem as informações para tornarmos conscientes das nossas escolhas. É diferente. Você é espírita, agora é proibido. Você não pode mais beber, você não pode mais sair, você não pode fazer o que você quiser. Agora, existem consequências. E aí tem aonde a gente buscar esse entendimento dos porquês. Porquê e os motivos e as consequências das nossas ações. Então, torna mais fácil, não torna um peso. Né? Não é uma proibição. É tranquilo, você vai consciente. E quando você tem consciência e você cuida do seu corpo, da sua alma, do seu psiquismo, e pronto, se torna uma coisa leve, muito mais fácil da vida, de você seguir em frente. E eu não sei se é o último livro que eu vou trazer agora, mas mais outro clássico aqui, né, do Ernesto Bozano, que fala sobre a crise da morte, e essa relação entre o Criador e a criatura. A submissão à vontade de Deus não é uma limitação, mas uma orientação amorosa que nos conduz à felicidade, à plenitude. Ernesto Bozano, nesse livro, A Crise da Morte, destaca que a evolução espiritual é um caminho de retorno à fonte divina, onde o espírito se reintegra à unidade suprema após superar as limitações da matéria, né? Lembrei agora do Raul Teixeira, que ele disse que quando a gente está aqui, nós estamos envasados, como se fosse uma planta envasada, está limitada ali, você não tem muito para onde sair, está encarnado, está na carne, né? Ele usa essa... Então, essas são as limitações que são trazidas para a gente. O nosso espírito, ou parte dele, está preso nesse corpo, nesse momento, para a gente viver essas experiências, né? E com relação a essa questão que vai nos conduzir, essa submissão à vontade de Deus, que muitas vezes pode parecer uma coisa forte, né, que utiliza-se de uma frase forte também, que eu acho, de você temer a Deus. Eu não acho que eu devo temer a quem me ama. Deus é amor puro. Ele deixou para a gente as leis para que a gente possa seguir. É simplesmente essa submissão à vontade de Deus, é você procurar fazer aquilo que foi nos orientado. Né? Como cristãos, mandou um dos filhos, né, que é Jesus Cristo, para ser o nosso modelo e guia, e ele deixou aqui todo um manancial de conhecimento, está aqui, o Evangelho, dizendo para a gente como é que a gente deve agir, como é que eu devo me comportar comigo, com os outros,
para tornar fácil. Isso é ser submisso à vontade de Deus. É simplesmente você procurar fazer aquilo que está nas suas leis, né? Ser um homem de bem, como a leitura do Evangelho também nos orienta. E isso é que vai nos conduzir à felicidade, à cura de todos os nossos problemas, a essa plenitude que foi dita agora há pouco, né? Aqui ele fala, destaca a evolução espiritual, que é um caminho de retorno à fonte divina, que é de onde nós viemos, estamos passando por esse processo para crescer. Então, outro livro também que fica a dica aqui, esse aqui é lá dos clássicos, tá, pessoal? Lá do início, lá do Espiritismo. Então, de certa forma, haverá quem não tenha pensado no instante final da nossa trajetória terrestre, né? Será que alguém já pensou sobre isso? Porque o livro vai abordar esse tema, fala a crise da morte. Como outros livros que eu já trouxe até palestras falando sobre essa questão, né? A gente traz às vezes dia de finado e tudo, mas é um tema que não é abordado de forma habitual. Quem vai ficar falando sobre morte, né? Para quê? Ui, sai para lá agora, né? Bate 3 vezes na madeira, essa coisa toda. Mas é uma coisa que faz parte do processo da nossa vida. Então a gente pensa como é isso, a gente prepara, é chamado de A Viagem, né? Foi até feita uma novela com esse título. Quem prepara as malas para uma viagem como essa? Geralmente somos pegos desprevenidos, mas, Cláudio, como é que eu vou preparar as malas para um negócio desse? A mala estar preparada é você estar, como disse a própria leitura, na questão da submissão à vontade de Deus. É procurar estar sempre fazendo aquilo que está de acordo com as suas leis, que você está com a mala pronta. Basicamente é isso. Então, a vida continua além túmulo? Perguntas que esse livro também responde, né? A maioria de nós aqui já sabe, de certa forma, a resposta. Se crermos que sim, como será essa nova vida lá? Também o livro vai trazer essa resposta. Como é que é? Lá tem restaurante, lá namora, lá tem animal, né? O pessoal tem essas perguntas, né? Então, quais os fenômenos que se passam com aqueles que se desprendem dos liames carnais, ou seja, do nosso corpo físico agora? Como é que faz? Como é que dá entrada nesse outro mundo? Morreu, a gente já vai para lá, para essas colônias? Como é que funciona? Então, são muitas perguntas que muitas pessoas que estão chegando agora no Espiritismo têm, muitas pessoas que já estão há mais tempo. Ah, o céu é o nosso lar. Quantos espíritas acham isso ainda? Né? Que o nosso lar é o céu dos espíritas. É uma colônia espiritual ligada à Terra ainda. Né? Os mundos felizes ainda não é aqui. É um processo onde uma colônia onde passaremos um período na erraticidade. E não são todos. Por exemplo, ela fica acima do Rio de Janeiro. Aqui no Ceará tem colônias espirituais também. Em todos os locais por aí tem várias colônias onde habitam espíritos, colônias de estudo, de tratamento, de hospitais, de tantas coisas. Então, são coisas que a gente vai, né, se aprofundando e começando a entender cada vez mais esses processos. Né? E esse livro também ele é bastante interessante, poderia dizer o que ele tem mais, que me chamou a atenção. Ele vai apreciar testemunhos também, como o próprio Allan Kardec faz, nos seus livros, né, trazendo as experiências de espíritos que já foram para o outro lado, né, submetendo-se, de certa forma, à análise da época científica, tirando dúvidas para você que tem dúvidas sobre essas questões também, vai trazendo revelações, né, de forma que a gente seja irrecusável a veracidade dos fatos, da forma como ele traz nesse livro aqui. Ele vai trazendo também orientações, né, sobre os objetivos da nossa vida aqui, né, da nossa vida física, as nossas bases morais, os nossos deveres, né, do homem nessas nossas decisões que nós tomamos com o nosso livre-arbítrio, né, e tantas outras coisas interessantes. Então, são livros que vale a pena, né, que estão sendo ditos aqui, que vale a pena um tempinho para a gente fazer a leitura. Bem, dito isso, vamos agora para as reflexões trazidas pelo livro Filosofia Espírita, né, do Espírito Miramês, que sempre traz coisas interessantes também para a gente reflexionar. Bem, se foram criados, certamente, que tiveram início. O início e como foram criados permanece como mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente.
Devemos nos preparar como um aluno que domina todos os cursos nas bênçãos do tempo, para receber o diploma. A história do aluno, né? Se preparar para quando a gente estiver pronto, o conhecimento vem. Então, a aflição a nada nos leva. O nosso procedimento é crer em Deus sobre todas as coisas e confiar na ajuda do próximo, ajudando com o nosso esforço no sentido de que a luz se faça em nosso entendimento. Que queremos mais se estamos já recebendo muito? Basta olharmos para trás e notaremos o quanto aprendemos da bondade de Deus. Então, eu destaquei primeiramente essa parte da aflição, a nada nos leva, né? Uma vez que de nós, vamos dizer assim, essa angústia que muitas vezes nós carregamos, né? Sobre o que nós não sabemos ainda. Devemos confiar mais em Deus, em seu planejamento, em suas leis que são perfeitas. Para que ter dúvida ainda? Para que essa aflição, né, dessas questões todas? Mas essa confiança também, ela não significa que nós seremos passivos, né? Dizer assim, não, tudo é da vontade de Deus, Deus é que sabe. Tem gente que entrega, né? Tudo nas mãos de Deus. Não, eu entrego minha vida nas mãos de Deus. E aí não faz mais nada. Você entregar suas vidas nas mãos de Deus é você fazer aquilo que Ele nos orienta, né? Ser caridoso, ajudar as pessoas, no dia a dia, todas essas questões. Mas o que eu achei interessante também foi essa parte que fala que nós queremos mais se já estamos recebendo muito. Olha, eu vou dizer para vocês, o que nós temos hoje de manancial para estudar, para a gente fazer, a gente não dá conta, não, nessa existência. Não tem como. Não tem como. E a gente fica querendo saber coisas, às vezes, que não estão no pacote ainda, né? Então, é ser grato sempre pelo que a gente já tem, pelo que a gente... Porque, na verdade, eu costumo dizer que tudo que a gente está vendo, ele gira em torno do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo vai girar em torno disso, da nossa convivência, dos nossos relacionamentos, da nossa vida, de cuidar do corpo, que eu preciso estar bem, e por aí vai saindo as raízes e raízes de todo o resto, de entendimento, do amor cósmico, até chegar do micro ao macro, dentro desse entendimento. Então, quando a gente recebe isso dessa forma, né, de olhar para trás e ver o tanto que a gente já recebeu de conhecimento de tempos desses para cá, olha, pessoas que têm, vamos dizer aí, já na casa dos 40, 50, né, o pessoal costuma dizer aí na internet que já viveu não sei quantas décadas, séculos, milênios, né, já passou de 2 milênios, viu isso tudo acontecer, e presenciou uma transformação absurda na área da medicina, da tecnologia, em todas as áreas, coisas que eram praticamente impensáveis. Né? Você pegar hoje um aparelho como esse e você ter quase tudo na palma da sua mão. Quem viveu numa época em que você enviava uma carta, a carta demorava 2 semanas, 3 semanas para chegar no outro local, as notícias já estavam todas vencidas, né? Agora nós estamos aqui em tempo real, online. Pode entrar pessoa aqui do Japão e participar com a gente agora, né, de um estudo, ter acesso ao conhecimento que nós temos hoje, é de se agradecer mesmo, viu, do que a gente tem. E tem gente que diz que isso veio para atrapalhar. Depende da forma como a gente usa. Infelizmente, nós não viemos com esse manual de como presenciar essa transição. Então, está todo mundo muito, até os educadores nas escolas, sem saber muito o que fazer, proíbe, não proíbe, tira, não tira, né? Todo mundo mergulhado, de certa forma, dentro desse universo que se criou, que, de certa forma, acelerou todo mundo, tudo coisa muito rápida, os vídeos têm que ser pequenos, os textos pequenos, ninguém tem paciência de ler mais, né? Então, está todo mundo se adaptando a essa nova realidade, a essas novas doenças que isso também traz, porque quando você vai trabalhando essa questão do psiquismo, da serenidade, você vai tirando tempo para tudo enquanto, você vai tirar tempo sim para ler um livro. Mesmo que seja 15 minutos por dia, que seja rápido, mas constante, né? Então a gente vai conseguindo, sim, né? E vai aprendendo sempre, porque tudo que está aqui é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Volto a dizer,
é a maneira como se usa as ferramentas. O Evangelho, lembrei agora, diz para a gente, olha, foi dada a enxada na mão do trabalhador, foi dada a enxada na mão do cara, está dizendo para ele fazer o quê? Capinar. Mas ele pode pegar a enxada e acertar a cabeça do seu empregador, ou a escolha que ele fez. Então, ele foi dada a ferramenta é dada para a gente. Eu utilizo da forma como eu quiser, através do meu livre-arbítrio, mas isso pode ser bom e pode ser ruim para mim. Né? Não quer dizer que a gente generalize e diga que hoje tudo que está acontecendo é ruim, que essa geração é ruim. Sempre a gente vai achar que a nossa foi a melhor, né? Na época que eu vivia era muito bom, na época que eu vivia era assim, porque, na verdade, a gente traz contextos emocionais ligados àquela situação. Então, são épocas que muitas vezes você não tinha conta para pagar, não tinha problema, só se divertia, curtia a vida, né, e tal. Então, a vida era diferente realmente para você. Hoje, com tudo aquilo que vem chegando, eu acho, costumo dizer, eu tenho certeza que hoje eu estou muito melhor do que era antes, por mais que você tenha um certo saudosismo de coisas que aconteceram com a sua vida, mas foi o que te trouxeram até aqui, né, a gente chegar onde a gente chegou hoje. O que mais que esse livro diz para a gente? Todos já conhecem que o universo é montado na mais profunda harmonia, sem nenhuma fração de desequilíbrio. E se todos os nossos corpos, como nós mesmos, somos micro-universos, é de ordem natural que procuramos viver em harmonia com o macrocosmo. Esse é o caminho que devemos conquistar. E se por fora de nós chamamos essa ordem de harmonia, dentro de nós ela passa a se chamar de amor, carregando consigo um ambiente do próprio Criador. Então, essa questão do que está fora, do que está dentro, me remeteu muito, nesse momento, ele falou sobre o macro e o micro, né? Que o macrocosmo está tudo certo, né? Como é que as coisas funcionam, né? Que a gente sabe. O planeta tem a questão da rotação, 24 horas, da translação, que leva determinado tempo para girar em torno do Sol. O nosso sistema solar ele demora mais de 26 mil anos para realizar um périplo em torno de uma estrela de terceira grandeza, chamada Alcione, e as galáxias vão girando, o universo, está tudo em ordem. Não tem nada em desarmonia, os asteroides, tudo que está acontecendo está tudo certo. A harmonia do universo. Então, ele traz essa questão do macrocosmo, fazendo uma correlação com o nosso microcosmo, que somos nós, é o nosso corpo, nossos micro-universos. E a gente pode relacionar isso ao nosso corpo físico, das células, tudo funcionando, os nossos órgãos, de acordo para expulsar micro-organismos que se apresentam, e também do nosso, poderia dizer, da nossa harmonia, do nosso micro-universo, do nosso psiquismo. De que forma que isso está organizado aqui dentro do meu mental, da minha cabeça. Muitas vezes dizem que, eu acho que a minha está meio bagunçada agora, porque dizem que quando nossas gavetas estão desarrumadas é porque está desarrumada aqui também, a minha está horrível. Então, estou precisando organizar minha gaveta. Né? Porque dizem que quando as coisas fora, a gente não consegue organizar, dentro também está desorganizado. Né? Que é um reflexo daquilo que a gente está vivendo. Então, a gente acorda, diz que a gente deve arrumar a nossa cama pela manhã, fazendo exercício de respiração, né? Cuidar do nosso corpo, buscar uma coisa que eu diria que nesse momento da nossa vida é quase impossível, que é o equilíbrio entre todas as nossas áreas, né? O equilíbrio do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso mental, da nossa família, do nosso profissional, financeiro, tudo. Quem tem todas essas áreas em equilíbrio? Né? O emocional, tudo isso envolvido. É muito difícil. Mas é uma busca que nós estamos. E existem as ferramentas para que a gente vá buscá-las. Né? Então, nós estamos diante dela. Essa reflexão aqui, ela, de certa forma, convida a gente a reconhecer essa harmonia como um princípio fundamental do universo e buscar esse espelho, vamos dizer assim, essa expressão na nossa vida interior. E ele fala que é através do amor, né? Bem aqui no finalzinho. Através dele, né? Que o amor é a caridade em ação,
o amor como entendia Jesus, a caridade como entendia Jesus, a benevolência, a indulgência, o perdão, tudo isso envolvido. Quando a gente está vibrando tudo isso, aí nós entramos em sintonia com o cosmos também, e passamos a vibrar de forma semelhante, né? Então, a gente vai se alinhando cada vez mais com essas leis divinas, mas também, né, em comunhão com o Criador e com todos os seres que habitam a Terra. Então, eu diria que essa jornada que todos nós estamos, para essa conquista dessa harmonia interior, ela é desafiadora, né? Mas ela é essencial, e de certa forma até natural para nosso desenvolvimento e evolução espiritual. Então, quando a gente cultiva esses sentimentos, né, do amor, a prática da gratidão, a gente busca esse equilíbrio, né, em todas as áreas da nossa vida, nós vamos nos tornando esses reflexos da ordem divina, contribuindo cada vez mais para o mundo que a gente espera, o mundo que a gente espera que seja, e a gente precisa colaborar para que isso aconteça. Aquela coisa da gente esperar que o outro seja perfeito primeiro, né? E a gente precisa ser para que a gente seja esse espelho também. Então, como esses micro-universos, nós temos esse potencial, né, de refletir essa grandiosidade do macrocosmo, trazendo essa luz, né, sendo luz também, né, na vida das pessoas, né, dentro de nós, expandindo para o mundo inteiro, para o mundo ao nosso redor, pelo menos, né, para as pessoas que estão próximas da gente. Algum comentário? Não, a gente segue adiante. Mais um trecho aqui do livro, na verdade, dessa coletânea, né, Filosofia Espírita. E eu esqueci até de falar o título no início, né, Os Espíritos Tiveram Princípio, né? E aí continua. Tudo que existe é criação de Deus, dos vírus aos homens, e desses aos anjos, da matéria interatômica aos mundos, e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e tudo ligados por fios invisíveis do amor de Deus, que por vezes não percebemos. No entanto, nem tudo é espírito, nem tudo é matéria. As divisões são enormes na sequência evolutiva de todas as coisas. Devemos passar a compreender cada coisa em seu lugar, com os direitos e deveres de uns para com os outros. O nosso amor deve atingir a tudo que existe, em todas as frequências da vida, que por ele recebemos o que doamos, com o acréscimo da misericórdia do Senhor. Né? Sempre quando fala para mim sobre a misericórdia do Senhor, para nós aqui eu me lembro da reencarnação, da oportunidade, porque nós sabemos que é humanamente impossível, dentro da nossa trajetória, como nós estamos hoje, eu, por exemplo, como Cláudio, atingir essa angelitude, né, que a gente espera. Então, a misericórdia é permitir que a gente volte quantas vezes forem necessárias até atingir esse objetivo. Né? Então, ele fala aqui desse processo da criação do vírus ao homem, do homem até o anjo, né? Mas que isso são processos, como ele fala aqui, as divisões são enormes na sequência evolutiva. Então, na vida não dá saltos. Não tem como a gente querer ser anjo do dia para a noite. Processo. Por isso que muitas vezes pessoas chegam diante de determinados conhecimentos como esse e começam a fazer uma autocobrança muito grande. Por que eu não consigo ainda ser esse homem de bem que o Evangelho fala aqui? Por que, né, e tal, e começa a vir questões como culpa e trazer um peso para a sua existência. O conhecimento, o espiritismo, ele veio para ser o consolador prometido, trazer leveza para as nossas vidas, entendimento para essas questões. Se estiver sendo de forma diferente, o entendimento está errado. Né? Então, a gente deve buscar sempre essa linha de entendimento que nos eleve, que nos coloque para cima, nunca que nos rebaixe. A proposta de Deus não é para que a gente fique triste, para que a gente desanime, para que a gente esmoreça. Não. É sempre o verbo, colocando a gente em ação, no trabalho, né? Para que a gente seja
benevolente, precisa fazer alguma coisa. Para ser indulgente também requer uma ação. E o perdão também requer. Então, todos eles não... Eu parado, eu não consigo fazer as coisas. Eu preciso me movimentar nesse sentido. Então, essa reflexão também ajuda a gente, mais uma vez, verificar essa grandiosidade divina, quando ele fala nessa questão, né, do microcosmo e tudo, né? Todas essas coisas, colocando sempre como ponto central o amor, como a força que unifica tudo. Né? Ela não vai lembrar para a gente também que, embora tenha essas divisões que fala aqui, né, nessa sequência evolutiva, todos nós somos partes desse processo harmonioso que nos aguarda. Então, sustentado pelo amor e pela misericórdia de Deus, como costuma dizer. Então, quando nós reconhecemos essa conexão com todos os seres, né, com todos os animais, com a natureza, com as pessoas, não só com o nosso núcleo, isso traz uma visão mais ampla do todo. O que mais nós temos? Bem, devagar vamos descobrindo que as leis foram criadas porque nós ainda somos inferiores. No mundo existem prisões por causa dos desobedientes. Existem escolas para ensinar os que não sabem. Existem hospitais por causa dos doentes. Quando houver o equilíbrio de todas as coisas e de todos os seres, tudo mudará. Deus nunca erra. Para que as leis para ele? Esta é, pois, uma lógica que não merece discussão. É bom afirmar que vivemos para sempre. Então, quando vem essa ideia aqui, né, trazida por esse livro A Filosofia Espírita, me remeteu logo ao Evangelho, que fala sobre isso. Né? E o que ele diz para a gente sobre a prisão, a escola e hospitais? Tem um texto lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, onde fala sobre a destinação na Terra e as causas das misérias humanas. E lá eu tirei só um trechinho aqui para a gente relembrar. Diz assim, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias. Porque nós temos muito mais aflições na Terra do que alegrias. E é o que é a Terra no quadro da humanidade universal? Um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E é interessante que aí se faz a determinada pergunta logo em seguida, né? A gente não envia aos hospitais pessoas sadias. A gente não envia às prisões pessoas que não praticaram crimes, né? Então, quando a gente vê essa questão, o que a gente pode refletir? Nós ainda somos pessoas doentes da alma, todos nós. Que nós ainda temos crimes que nós praticamos, que nós precisamos quitá-los. Por isso nós estamos ainda nesse processo de prisão. E quando é que a gente sai de um hospital? Quando nós estamos curados. Quando é que nós saímos da prisão? Quando nós cumprimos a pena. Então, é chegado o momento da separação do joio e do trigo, sabemos que a Terra está passando por um processo de regeneração, possivelmente ela vai deixar de ser isso aqui é uma característica de um planeta de expiações e provas, né? E hoje já seria um grande mérito para a gente permanecer num planeta melhorado, que ele provavelmente vai deixar de ser o hospital e a prisão como ele é hoje. E aí, diante dessas reflexões, né, quais são as opções para a gente sair da Terra? Né? Por recompensa, saímos para encarnar em um mundo mais adiantado quando alcançamos um grau de adiantamento que o mundo em que habitamos comporta. Como o mundo também está evoluindo agora, nós estamos vivendo a transição, pode ser que ficar aqui na Terra já seja, né, uma recompensa. Já não ser exilado já é uma recompensa, porque é o que diz aqui quando saímos, por castigo, de certa forma. Saímos para encarnar em um mundo mais atrasado por motivo de nossa obstinação no mal.
É o castigo por prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados a outro mais infeliz ainda. Está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Então, ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade também da Terra não está presa em hospitais. Tem pessoas que estão aqui trabalhando para ajudar essas pessoas que estão presas, tem pessoas aqui que estão ajudando as pessoas a saírem dos hospitais. Não é de forma genérica também, né? A gente sabe. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Bezerra de Menezes, que já foi convidado a alçar para os planetas, para estar perto de Maria, e ele está aqui. Então, ele não está aqui como uma pessoa hospitalizada, doente, ou como uma pessoa que está devendo ainda às leis divinas. Assim como ele, tem tantos outros. E tantos outros estão encarnando aqui também, já para esse processo, né, de transição planetária. É importante que se entenda isso. Que a gente, dentro do nosso processo, consiga sair do hospital, mesmo permanecendo na Terra, e ser um auxílio para as pessoas que ali estão. Que a gente possa ajudá-los também a sair de lá. E quando vem essas reflexões, eu também trago para outra reflexão dentro dos nossos estudos, dentro de uma casa espírita, né, um local espiritualista, onde a gente traz essas reflexões para a vida da gente. Porque o que é, na verdade, o centro espírita? Eu trouxe isso aqui agora recentemente, no aniversário da nossa casa, né, que é do livro Uma Vida Melhor, do Richard Simonetti. Richard Simonetti, né? Acho que a pronúncia é essa. Então, o centro espírita, no primeiro momento, quase sempre tem sido, para a maior parte dos que chegam, um hospital. As pessoas buscam a casa espírita através de um atendimento, para tratamento dos males do corpo, da alma. É muito raro aqueles que chegam já tendo o entendimento de que é uma casa espírita se oferecendo para colaborar. Quando já vem de algum local. Chega já realmente buscando ajuda, buscando auxílio, um tratamento, já passou por outros lugares. Então, sempre também ele é um hospital. E no segundo estágio, a escola, onde frequentarão cursos de espiritismo para uma visão objetiva dos porquês da existência e, sobretudo, das origens dos seus problemas de saúde. Não seria isso que a gente está fazendo agora? Né? Aprofundando, estudando. Nós estamos numa escola. Tanto é que o nome, o título, né, do nosso encontro de hoje é Estudo do Livro dos Espíritos. Um estudo de forma sistemática. Quarta-feira, a evangeloterapia não deixa de ser o estudo do Evangelho do Cristo. Então, muitas pessoas que chegam nessa fase continuam ali, como é que se poderia dizer? Ainda em tratamento, ainda buscando o hospital, mas ao mesmo tempo já estudando. Algumas pessoas ficam na primeira parte, busca como hospital, querem um atendimento, se não for atendido ou curado, já se afasta logo, não vi resultado, não gostei, por aí. Mas muitos se permitem chegar a esse segundo estágio. Começam a se perceber. Eu hoje, depois de já quase 2 décadas fazendo parte dos estudos do Espiritismo, observando as fichas de atendimento das patologias que a gente colocava nas primeiras, são tantas as patologias que já não fazem mais parte do meu currículo hoje, que já me libertei delas, de dores que a gente vai vendo, que vai tendo merecimento disso. Parecem outras, ninguém, né, a gente está num corpo físico, mas se a gente às vezes não fizer essa análise, para ver que realmente está tendo resultado, e mesmo que não tiver, porque às vezes a doença ela é a nossa própria cura, ela vem trazendo a nossa cura através de um entendimento, porque é aquela coisa que foi dito anteriormente, da gente estar quitando dívidas do passado. Mas quando a gente já se aperfeiçoa na questão do entendimento, isso já ajuda muito, muito o nosso desenvolvimento, aqui nessa questão da segunda etapa. E o terceiro estágio, qual seria? No terceiro estágio, o Centro Espírita é abençoada oficina de trabalho, onde, pelo empenho de servir, neutralizamos o grande mal da nossa personalidade, o egoísmo. É a partir do comportamento voltado unicamente para os interesses pessoais.
que resvalamos para a inconsequência e a desonestidade, o vício, a agressividade e tudo mais que nos compromete. Então, a gente se afasta disso, dedica um pouco do nosso tempo. Dizem aqui na Terra que tempo é dinheiro, né? E a gente dedica sem esperar nada em troca, sem bens financeiros, porque a casa espírita não tem dízimo, não tem recompensa material, né? E aí a gente procura dedicar esse tempo para ajudar, auxiliar pessoas. Seja com conhecimento, seja aquela pessoa que vai limpar lá o chão do centro, organizar as cadeiras, encher copinho, o que se doa, o que doa, de certa forma, alguma coisa para casa, ela também precisa funcionar, as que se doam nos trabalhos mediúnicos, que se integram aos estudos. Então, já é um outro estágio. Então, mesmo você fazendo parte desse estágio, você continua na escola e continua no tratamento do hospital também. É constante, porque, como eu disse anteriormente, nós somos doentes da alma. E aí passa-se, através do nosso trabalho, receber merecimento maior para ter as curas que a gente começou a buscar lá atrás. Né? Porque, às vezes, a pessoa pede, não, faz um tratamento lá para mim, sem nenhum tipo de comprometimento, né? E aí não vê realmente muitos resultados, porque faltou o comprometimento da pessoa. Às vezes é importante também separar que tem pessoas que estão tão mergulhadas nos processos obsessivos que elas não conseguem, precisa de ajuda externa, de um parente, de um amigo, às vezes a pessoa está de fora, pede ajuda, aconteceu já de pessoas fazerem tratamento por outras quando está um negócio muito grave, depressivos, tentativas de suicídio, entre outras coisas, né? Então tem algumas exceções que você faz a ajuda sem a pessoa ela não tem mais nem condições de ter o seu, né, vamos dizer assim, está subjugada, né, um processo de subjugação. Mas o que mais nós vamos ter aqui? O quarto estágio, né, seria o centro espírita, a casa espírita, já como um templo. E o templo é o universo, a casa de Deus, nós vivemos nela, quando nós reconhecemos esse lugar, por mais que hoje nós estejamos não fisicamente dentro da FREBEM, né, existe lá um local físico, né, uma casa, onde tem uma energia, uma luz que liga até o alto, né? Mas hoje todos nós estamos como se nós estivéssemos representando isso tudo, essa luz, né? Estamos reunidos em torno de um objetivo que essa casa apresenta para a gente, esse templo de Deus, né? O Centro Espírita é uma oficina, é uma escola que nos permite, com as iniciativas que sugerem um padrão vibratório e nos faculte a comunhão com o Pai Celeste. Esse programa renovador está maravilhosamente definido por Leon Denis, ao proclamar: tende por templo o universo, por imagem, Deus, por lei, a caridade, por altar, a consciência. Resume-se a isso. Né? É espetacular essa definição, trazendo mais uma vez Leon Denis, os clássicos lá atrás, né? Nós sabemos aqui que onde estão escritas as leis de Deus? Resposta na consciência. Né? Quais são a questão da caridade? A gente até já abordou aqui hoje, né? A questão do BIP, benevolência, indulgência e perdão. O tempo, o universo, a gente falou hoje aqui sobre essa questão dessa universalidade do macro, do micro, de abraçar tudo, das leis cósmicas do amor, né? E por imagem Deus, que foi exatamente o nosso tema de hoje. Então, eu acho que a gente fecha aqui com essas reflexões, né, com chave de ouro, mais uma vez mostrando para vocês aqui o Richard Simonetti, a imagem dele, o livro Por uma Vida Melhor, que foi a referência desse último texto. E aqui ele mostra, né, a casa espírita no centro, como hospital, como escola, como templo e a oficina de trabalho. Né, que todos nós possamos realizar esse ciclo e sermos luz também na vida das outras pessoas. Para finalizar, vou deixar aqui a bibliografia. Acabei citando mais alguns livros por fora também, né? Mas a Filosofia Espírita, pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês, O Problema do Ser e o Destino da Dor, de Leon Denis, Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Fenômeno Humano, de Teilhard de Chardin, Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, André Luiz, Momentos de Saúde e de Consciência, Espírito Joana de Ângeles, trazido pelo médium Divaldo Pereira Franco,
Ramatiz aqui, através do médium Hercílio Mais, a fisiologia da alma, a crise da morte, né, de Ernesto Bozano, e eu lembro que eu citei aqui a transição planetária, de Divaldo Pereira Franco, Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo também, e no rumo do mundo de regeneração também foi citado aqui essa trilogia que fala sobre a transição planetária, trazida por Manuel Filomeno de Miranda, né? E assim, encerro minha fala de hoje para vocês, depois que alguém quiser complementar, temos aí 1 minutinho ainda para algumas considerações. Fica à vontade já para as pessoas assistirem depois no YouTube.